Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre calorimetria, o estudo do calor, ok? Começando pela definição de calor, a definição clássica, né? O que é calor? Calor é uma forma de energia térmica em trânsito de um corpo para outro devido à diferença de temperatura entre esses dois corpos. Bom, nós vamos falar sobre o calor analisando sobre duas quantidades de calor diferentes. Então a gente tem o calor sensível, que é aquele que provoca uma mudança na temperatura do corpo, portanto sensível, tá? E o calor latente, que é aquele que provoca uma mudança de fase, uma mudança de estado físico, sem que haja mudança da temperatura. Então a gente vai fazer essa distinção dessas duas quantidades de calor. Nesta aula especificamente a gente vai estudar a quantidade de calor sensível, ou seja, como é que a gente vai calcular essa quantidade de calor trocada pelo corpo que faz com que a temperatura do corpo mude, a temperatura do corpo varie. Então, a gente vai falar bastante sobre a equação fundamental da calorimetria, o que macete. Então, vamos lá para o quadro para a gente ver um pouquinho? Bom, pessoal, então aqui a nossa famosa equação fundamental da calorimetria, o que macete, né? Nessa equação que é a quantidade de calor, M a massa, o Czinho é o calor específico do material que constitui o corpo que está trocando calor, está recebendo calor, e o ΔT vai ser a variação de temperatura. Então isso significa que essa equação ela vai servir para calcular a quantidade de calor sensível, já que tem variação de temperatura, ok? Aqui embaixo então nós temos as grandezas e unidades. Perceba que eu não tenho problema aqui com a questão de mudança de unidade, isso é bom. Então eu vou trabalhar com gramas mesmo, eu vou trabalhar com graus Celsius, ou seja, é tudo bastante tranquilo com essa equação aí, ok? Então o que eu vou fazer a seguir é mostrar para vocês algumas aplicações dessa equação fundamental da calorimetria. Então nesse primeiro exemplo de aplicação eu tenho aqui um corpo de massa 200 gramas, ok? Então eu vou pegar aqui e vou anotar os dados direto no exercício. Então a massa do corpo é 200 gramas, eu tenho aqui o nosso calor específico, tá bom? Calor específico da substância, esse aqui é o nosso Czinho, tá? E nesse caso aqui, o problema aqui é que a gente determine, né, a quantidade de calor que o corpo deve receber para que a sua temperatura varie de 5 graus Celsius até 35 graus Celsius. Ou seja, essa variação de temperatura vai ser 35, que é a final, menos 5, que é a inicial, 30 graus Celsius, ok? Bom, então eu vou calcular aqui a letra A, utilizando a equação fundamental da calorimetria, o que macete, Q igual M vezes C vezes o ΔT. Percebe que esse ΔT eu estou usando Δθ para não confundir com variação de tempo, ok? Vocês vão ver que o tempo vai aparecer já já. E também eu não posso usar o T maiúsculo, porque aí eu vou ter que transformar, eu vou ter que utilizar unidade padronizada, vou ter que usar em Kelvin, ok? Bom, então aqui, sem mais delongas, vou aplicar a fórmula 200, ok? Vezes 0,4 vezes 30, ok? Eu posso cortar esse 0 com esse 10 aqui, e eu vou ficar com 3 vezes 4, 12, então nosso Q vai ser 200 vezes 12, ou seja, 2.400 calorias, ok? A unidade de calor que a gente está usando por enquanto vai ser a caloria, tudo bem? Bom, e a gente vai usar bastante a caloria antes da gente mudar para a unidade padrão SI, que é o Joule. Bom, a nossa letra B, ela fala da capacidade térmica desse corpo. A gente não definiu ainda a capacidade térmica, essa capacidade térmica está em outra aula. A gente vai dar uma definição certinha de capacidade térmica e tudo mais, mas por hora a gente vai calcular, tá? A capacidade térmica de um corpo ela pode ser calculada de duas formas. Eu posso dividir a quantidade de calor pela variação de temperatura, tá? Ou eu posso simplesmente multiplicar a massa vezes o calor específico, tá? Eu vou utilizar
essa primeira fórmula aqui. Então isso aqui vai ficar 2.400 dividido por 30. 2.400 é a quantidade de calor que esse corpo recebeu e o 30 é a variação de temperatura que ele sofreu. Corta esse zero aqui. 8 vezes 3, 24. Então isso aqui vai dar 80 calorias por grau Celsius, ok? Então essa é a capacidade térmica do nosso corpo de massa 200 gramas, ok? Se eu utilizar essa equação, a gente vai perceber que a resposta não muda, ok? Tudo bem? Bom, o que tem de diferente nesse exercício? Então vamos fazer a leitura, vamos anotar os dados e a gente já começa a trabalhar um pouquinho em cima do que tem de diferente. Então eu tenho aqui a massa, ok? Essa massa aqui, ela é a quantidade referente à quantidade de um líquido, cujo calor específico é 0,5 calorias gramas grau Celsius, aqui é o meu Czinho. E aí a temperatura ela vai de menos 10 graus Celsius até 30 graus Celsius. Muito cuidado quando aparece temperatura negativa, tá? Ok? Porque na hora que eu vou fazer o ΔT, dá uma olhada. O ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. A final é 30 menos a inicial, que é menos 10. Isso aqui vai virar uma soma, né? Então essa variação de temperatura é 40 graus Celsius, ok? Bom, eu já tenho todos os dados para aplicar o que macete aqui, ó. Se você pegar Q igual a mc ΔT, como é que a gente fica? A massa é 100, o Czinho é 0,5 e a variação é 40, a variação de temperatura. 100 vezes meio é 50, né? Metade de 100. Vai ficar 50 vezes 40, 5 vezes 4, 20. Então isso aqui vai dar 2.000 calorias, ok? Bom, não é o que ele pede, dá uma olhada no exercício. Quantos minutos, está aparecendo um tempo agora, em quantos minutos será realizado o aquecimento com uma fonte que fornece 50 calorias por minuto? Ou seja, você imagina que eu tenho uma chama, um fogo, que fornece energia térmica para esse líquido, né? Então vai demorar um tempo para esse líquido atingir a temperatura desejada. E esse tempo tem tudo a ver com a potência dessa fonte, né? Quanto maior for a potência dessa fonte, mais rápido esse líquido vai aquecer, ok? Então, o que eu vou fazer? Tem uma fórmula de potência para a gente usar, mas nesse caso eu vou utilizar uma regra de 3 que eu acho que fica mais simples. Então eu tenho aqui, ó, essa fonte ela fornece 50 calorias por minuto, ou seja, ela fornece 50 cal a cada 1 minuto. Nossa pergunta é, para 2.000 calorias, quantos minutos eu vou precisar? Se eu fizer uma multiplicação em x aqui, ó, tá? Eu vou ficar aqui 2.000 vezes 1 sobre 50, ok? Então, simplifica aqui, vai ficar 200 por 50, 40 minutos. Ou seja, para eu aquecer esse líquido com essas características, levando em consideração essa variação de temperatura, eu vou demorar nessa fonte de calor 40 minutos. Bom, pessoal, então essa foi nossa aula sobre equação fundamental da calorimetria, quantidade de calor sensível. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Um abraço.